Saber Direito desta semana, vamos aprender tudo sobre processo penal, aplicação, procedimentos, ritos especiais, recursos e muito mais. As aulas são com o professor Abel Cunha. Olá, eu sou o professor Abel Cunha de Processo Penal. Sejam bem-vindos ao programa Saber Direito aqui da TV Justiça. E vamos para a nossa aula de número 5. Antes de iniciarmos especificamente, passando a detalhar o que nós vamos tratar na aula de hoje, nós vamos recapitular o que nós vimos nas nossas aulas anteriores. Vejam só, nós iniciamos falando dos ritos e procedimentos do processo penal. Nós falamos da aplicação do artigo 394 do CPP. Nós falamos que existem os procedimentos comuns e os procedimentos especiais. Os procedimentos comuns são divididos em sumaríssimo, sumário e ordinário. O procedimento sumaríssimo é aquele que tramita pela Lei 9.099 de 1995, que vai cuidar das infrações de menor potencial ofensivo, aqueles crimes, aquelas condutas ilícitas que têm a pena máxima cominada em até 2 anos. O procedimento sumário é aquele que vai tutelar os crimes que têm a pena máxima cominada entre 2 e 4 anos. E o procedimento comum ordinário? O procedimento comum ordinário é o rito base do processo penal. É o rito que vai abranger mais ilícitos penais. Ele vai cuidar dos crimes que têm a pena máxima superior a 4 anos. E o próprio parágrafo 5º do artigo 394 do nosso Código de Processo Penal vai dizer que o rito ordinário vai ser aplicado tanto para os procedimentos especiais e para os procedimentos comuns que não trazem algo específico que o rito ordinário abrange. Quanto aos procedimentos especiais, nós falamos daqueles que estão em mais voga, aqueles que têm uma maior abrangência no nosso ordenamento jurídico. Nós falamos do procedimento da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que lá na sua fase preliminar tem o atendimento diferenciado na autoridade policial e, posteriormente, tem, caso a ofendida ache necessário, caso a ofendida faça o seu requerimento ou a autoridade judicial ache cabível, nós temos as possibilidades também da instituição das medidas protetivas. Isso somente na fase preliminar da Lei Maria da Penha. Vejam só, as medidas protetivas podem ser revistas, instituídas, aumentadas ou diminuídas a qualquer momento e a qualquer fase da Lei Maria da Penha. Nós estamos falando que a fase preliminar constitui do atendimento diferenciado na delegacia e, caso seja possível, requerido ou determinado pelo juiz, na fase anterior ao início da ação penal. Nós falamos também do rito do júri, aquele procedimento que vai cuidar dos crimes dolosos contra a vida, que tem a sua previsão no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Vale lembrar, os crimes que são tutelados pelo rito do júri são os crimes que cuidam somente da vida, que estão lá do artigo 121 ao artigo 127 do Código Penal, quais sejam homicídio, infanticídio, aborto, induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio. E quando nós falamos do rito do júri, o rito do júri é um procedimento bifásico, é um procedimento escalonado, que na sua primeira fase ele vai seguir o rito ordinário. Vai ter a mesma previsão do número de testemunhas, a mesma previsão da dilação probatória. Mas, ao final da primeira fase do rito do júri, nós não temos uma sentença condenatória ou uma sentença absolutória.
nós temos uma decisão mista, que pode pôr fim ao processo, pode pôr termo àquela fase, ou pode dar início à segunda fase do júri. Ao final da primeira fase do rito do júri, nós temos 4 tipos de decisões, como nós já abordamos anteriormente. Quais sejam? A decisão de pronúncia, aquela que dá continuidade ao rito do júri, aquela que dá início à fase plenária. A decisão de impronúncia, quando o juiz não se convence de autoria e de materialidade. Temos a decisão de absolvição e temos também a decisão de desclassificação. O procedimento do júri, o procedimento bifásico, só vai ter a sua segunda fase, só vai ter a continuidade se a decisão for de pronúncia. Vejam só, a decisão de pronúncia vai dar início à segunda fase do rito do júri. E a segunda fase do rito do júri é a chamada fase plenária. É a fase onde tem a instrução processual em plenário. A segunda fase do rito do júri tem o seu início com a sentença de pronúncia transitada em julgado. E, posteriormente, nós temos as diligências com a produção das provas que serão demonstradas na fase plenária. Vejam só, na fase plenária do rito do júri, nós temos a chamada instrução processual. O que acontece no artigo 400 do Código de Processo Penal, nós teremos em plenário, acrescidos dos debates orais, depois das considerações finais e a votação dos jurados. O conselho de sentença, o júri popular, composto de 7 pessoas leigas, não vão fundamentar a sua decisão, como nós temos nas decisões dos juízes togados. Os juízes leigos apenas então somente vão votar o sim ou não aos quesitos formulados pelo juiz. Vejam só, além do rito do júri, nós falamos também lá do rito que se submete à lei de drogas, a Lei 11.343 de 2006. A lei de drogas, ela não tem um procedimento preliminar. A lei de drogas se assemelha ao procedimento ordinário, tendo apenas então somente uma previsão diferenciada quanto à citação no rito ordinário, que na lei de drogas recebe o nome de notificação, e a resposta à acusação no rito ordinário, que na lei de drogas recebe o nome de defesa preliminar. Mas a defesa preliminar, ela vai seguir o mesmo roteiro da resposta à acusação que está lá no rito ordinário, no artigo 396 e no 396-A, onde poderão ser arguidas as exceções, as nulidades, as causas de absolvição sumária e a indicação das testemunhas e as provas que serão produzidas durante a instrução processual. No tocante às provas, nós também abordamos a forma que as provas são produzidas em cada rito. Nós falamos que a teoria geral das provas está lá do artigo 155 ao 157 do Código de Processo Penal. Falamos do contraditório, da ampla defesa, da livre convicção, do livre convencimento do juiz. Falamos o que o magistrado pode fazer de ofício, que está lá no artigo 156, onde diz que o ônus da prova incumbe a quem alega, porque o magistrado só pode fazer de ofício a produção antecipada de provas urgentes que podem se perecer, ou então determinar, dirimir, ou seja, pedir uma diligência de um ponto específico antes de proferir a sentença. Nós falamos também, antes das provas em espécie, sobre o rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo, apesar de estar contido dentro do procedimento comum, ele possui uma fase preliminar. O rito sumaríssimo, em sua fase preliminar, ele é composto pela composição civil, que é a chamada audiência inaugural. Na primeira audiência, nós temos a apresentação da vítima e do acusado,
para que eles possam entrar em um acordo. Esse acordo no rito sumaríssimo da Lei 9.099 de 95 é chamado composição dos danos civis. Vai ser arbitrado um valor para que seja auferido aquele delito de menor potencial ofensivo. E do acordo entabulado entre as partes não cabe nenhum recurso. E quando as partes não fazem a composição civil, caso reste inviável, o Ministério Público pode oferecer a transação penal para o autor da infração penal de menor potencial ofensivo, caso ele cumpra os requisitos, seja primário e tenha suas circunstâncias pessoais favoráveis. Caso ocorra a transação penal, é cabível recurso. E quanto aos recursos, para cada rito, nós temos a previsão e possibilidades de recursos específicos ou recursos gerais que nós temos de forma ampla no rito ordinário. Quando nós falamos das decisões proferidas na Lei 9.099 de 95, que é o procedimento sumaríssimo, nós temos que lá só cabe apenas e tão somente o recurso de apelação. E o recurso de apelação no rito sumaríssimo, ele tem uma forma específica e uma forma detalhada. Porque o rito sumaríssimo é um procedimento mais célere, é um procedimento que vai cuidar dos crimezinhos, das infraçõezinhas. Então, quando nós falamos das apelações lá no procedimento sumaríssimo, nós falamos que elas serão interpostas de forma única. Tanto a interposição quanto a razão é feita no prazo de 10 dias no juízo que proferiu a decisão. No rito sumaríssimo, nós não temos a possibilidade de interposição recursal no juiz de primeira instância e razão recursal no juiz de segunda instância. No rito sumaríssimo, a apelação é interposta de forma una para o juiz que proferiu esta decisão. E, posteriormente, é encaminhado à turma recursal que vai julgar aquela apelação. E falando também da apelação no rito sumaríssimo, nós temos a sua previsão para as decisões que vão rejeitar a denúncia ou a queixa-crime. No rito ordinário, quando nós temos uma decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, nós temos o cabimento do rese, do recurso em sentido estrito, que está lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. No rito sumaríssimo, nós só temos o cabimento da apelação para toda e qualquer decisão, seja ela terminativa ou não terminativa. Voltando ao rito do júri, quando nós falamos dos recursos cabíveis, ao final da primeira fase, nós temos decisões que podem terminar o processo e temos decisões que podem dar continuidade ao rito. Nesse sentido, nós vamos chamar o nosso primeiro quiz da aula de hoje. A primeira pergunta da aula de hoje é a seguinte: no rito da Lei 9.099 de 95, o recurso cabível contra sentença e decisões não terminativas é: letra A, recurso em sentido estrito; letra B, embargos infringentes; letra C, apelação; letra D, agravo em execução. E aí, você já sabe a resposta? Vejam só, a resposta é letra C, apelação. Estávamos conversando agora há pouco sobre os recursos e na Lei 9.099 de 95 não é cabível o recurso de sentido estrito, é cabível apenas então somente o recurso de apelação, tanto para as decisões interlocutórias, como por exemplo a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, quanto para a sentença condenatória ou absolutória. Falando das outras respostas que estavam ali no quiz,
nós vimos os embargos infringentes. Embargos infringentes é o recurso cabível contra acórdão não unânime de voto vencido. Como assim acórdão não unânime? Nós falamos nas nossas aulas anteriores que os recursos que são interpostos na primeira instância, quais sejam recurso de apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução, são levados para julgamento na instância superior, na segunda instância. E lá na segunda instância, nos tribunais estaduais e do Distrito Federal, nós temos a composição em turmas criminais ou câmaras criminais. Essas turmas ou câmaras vão se reunir e vão julgar esse recurso. E vai ter uma divisão entre o relator, entre o revisor e entre o vogal. Os 3 desembargadores vão se reunir e cada um vai proferir um voto. Esse ato de proferir o voto vai ser realizado em uma sessão de julgamento. E quando nós temos a votação dos desembargadores em uma sessão de julgamento, eles vão tentar entrar em um acordo. O resultado do voto e da tentativa do acordo é um acórdão. Quando o tribunal profere um acórdão e esse acórdão ele é não unânime, nós temos o cabimento dos embargos infringentes, que estão lá no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, e ele pode ser interposto no prazo de 10 dias. Os embargos infringentes são cabíveis em todos os acórdãos não unânimes, seja eles em segunda instância, seja ele no âmbito do STJ ou então no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos também o agravo em execução. O agravo em execução é o recurso cabível contra as decisões proferidas no âmbito da execução penal. A Lei 7.210 de 84. E o que a execução penal vai cuidar? Nós falamos nas nossas aulas anteriores que a execução penal não é um rito, não é um procedimento. A execução penal vai cuidar apenas então somente do preso provisório e do preso definitivo. E a competência da Lei de Execução Penal está lá no seu artigo 66. É o artigo que vai dizer que compete à execução penal cuidar da execução da pena, da progressão ou regressão de regime, do livramento condicional, das saídas temporárias, das permissões de saídas, bem como da aplicação de lei posterior benéfica, como está lá na súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Vejam só, a competência de aplicação de lei posterior benéfica não é do juiz que proferiu a sentença, não é de competência de uma revisão criminal, é de competência do juiz da execução penal. Então, no artigo 66 da Lei de Execução Penal, nós temos todas as competências, tudo o que deve ser feito durante a execução penal. E lá na execução penal, quando o juiz negar um pedido ou quando o juiz conceder esse pedido, é cabível o agravo em execução. E o agravo em execução, ele vai obedecer à formalidade do recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito, que está lá no seu artigo 581 do Código de Processo Penal, ele é cabível contra decisões não terminativas de mérito, no curso do rito ordinário. E os outros ritos, quando não tem a previsão específica, vão utilizar o recurso em sentido estrito para as decisões não terminativas de mérito. Vale lembrar, o recurso em sentido estrito tem uma previsão específica do juízo de retratação. E o que é o juízo de retratação? O juízo de retratação, ele acontece quando o magistrado recebe o recurso interposto e ele vai modificar a sua decisão.
O juízo de retratação, ele é obrigatório, mas modificar a decisão proferida anteriormente não é obrigatório. E quando nós falamos que o agravo em execução segue a mesma formalidade do rese, nós falamos que no agravo de execução, que é cabível dentro da lei de execução penal, nós temos também o juízo de retratação. E dentro dos recursos, nós conversamos também sobre os embargos de declaração. Os embargos de declaração estão lá no artigo 382 do Código de Processo Penal, logo após a previsão da sentença. Aquela sentença que pode ser condenatória ou absolutória. A absolutória própria ou imprópria. Sentença absolutória própria é aquela que é fundada no artigo 386 do Código de Processo Penal. E a sentença absolutória imprópria é aquela que determina a medida de segurança. Contra toda sentença é cabível recurso de apelação. Mas, se a sentença for contraditória, omissa, ambígua ou obscura, nós temos o cabimento dos embargos de declaração. E quanto ao julgamento dos embargos de declaração, ele não vai seguir a mesma formalidade da apelação, do rese e do agravo em execução, porque os embargos de declaração serão revistos, serão analisados pelo juiz que proferiu aquela decisão que está sendo oposta pelos embargos de declaração. E quando nós finalizamos os recursos, nós não abordamos ainda os recursos interpostos nos tribunais superiores. Quais são os recursos cabíveis nos tribunais superiores, no STJ e no STF? Vejam só, quando nós temos um habeas corpus, um HC, denegado em segunda instância, ou mesmo um HC originário de segunda instância, que foi negada a sua ordem, nós temos o cabimento do recurso ordinário constitucional, é o chamado ROC, que tem a sua previsão, que tem o seu cabimento lá na Constituição Federal, quando é cabível para o STJ, no artigo 105, inciso 2º. E se for um habeas corpus negado no STJ, nós temos o cabimento do ROC, que é o recurso ordinário constitucional, para o Supremo Tribunal Federal, que tem a sua previsão no artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal. Retomando o julgamento dos recursos que são interpostos em primeira instância, ao serem proferidos os acórdãos que são unânimes, que não são objetos dos embargos infringentes ou embargos de nulidade, nós temos o cabimento de 2 recursos para o STJ e para o STF. Quando esse acórdão proferido, ele viola uma lei federal, ele vai contra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nós temos o cabimento do RESP, é o recurso especial, que tem o seu cabimento no artigo 105, inciso 3º, nas suas 4 alíneas. Quando esse acórdão proferido em segunda instância, ele vai violar uma lei federal ou mesmo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nós temos o cabimento do recurso extraordinário, que tem a sua previsão no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. E quando se esgotam as possibilidades de recurso? Quando nós não temos mais nenhuma previsão? Vejam só, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal, nós temos o cabimento de um recurso. Esse recurso é a revisão criminal.
A revisão criminal é o único recurso cabível após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A revisão criminal não é cabível após uma sentença absolutória. É cabível somente após a sentença condenatória e está lá no artigo 621 do Código de Processo Penal. E ela é cabível para quê? Ela é cabível para demonstrar que surgiu uma nova prova capaz de diminuir a pena ou absolver aquele que foi condenado. A revisão criminal é cabível para demonstrar que o magistrado se fundou em uma prova falsa ou mesmo o magistrado se fundou em uma legislação equivocada. Vejam só, na revisão criminal, nós falamos em legislação equivocada. Nós não falamos em lei posterior benéfica. Anteriormente, nós já citamos súmula 611 do STF. Lei posterior benéfica, competência do juízo da execução. Único pré-requisito para a revisão criminal é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E a revisão criminal pode ser interposta em qualquer momento. A única coisa que nós vamos exigir é o trânsito em julgado. Ela pode ser interposta durante o cumprimento da pena, após o cumprimento da pena e até mesmo após o falecimento daquele que cumpriu a pena. Mesmo após o falecimento? Sim, mesmo após o falecimento daquele que cumpriu a pena e mesmo após o cumprimento da pena. Se aquele que cumpriu a pena falecer, os seus representantes legais, os seus herdeiros, podem requerer, podem pleitear a revisão criminal. E a revisão criminal pode causar um pedido de dano moral em decorrência de uma pena imposta de forma equivocada, de uma pena imposta fundada em provas falsas. Quando nós saímos da revisão criminal, aquela que é cabível após o trânsito em julgado, nós não temos mais nenhuma possibilidade de recurso. Porém, antes do trânsito em julgado e após a publicação dos acórdãos de recurso especial ou recurso extraordinário, é cabível um recurso antes do trânsito em julgado. Os tribunais superiores, qual seja STJ e STF, eles admitem um recurso chamado de reclamação. A reclamação é o recurso cabível após a publicação dos acórdãos desses tribunais. E o seu objetivo é demonstrar que o acórdão proferido nas instâncias inferiores diverge dos entendimentos tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal. E nesse sentido, nós vamos chamar a nossa segunda pergunta do quiz da aula de hoje. E a nossa segunda pergunta é a seguinte: ao final da primeira fase do rito do júri, são cabíveis dois recursos. Letra A, apelação em embargos infringentes. Letra B, agravo em execução e revisão criminal. E letra C, recurso em sentido estrito e agravo em execução. E letra D, apelação e recurso em sentido estrito. E aí, você já sabe a resposta? A resposta correta é a letra D, a apelação e recurso em sentido estrito. A letra D fala do recurso de apelação e do recurso em sentido estrito. Nós falamos nas nossas aulas anteriores que, ao final da primeira fase do rito do júri, nós temos 4 decisões: pronúncia, impronúncia, absolvição e desclassificação. E vale lembrar aquela dica:
Decisão que começa com vogal, o recurso vai começar com vogal. Decisão que começa com consoante, o recurso começa com consoante. Decisão de impronúncia e absolvição, o recurso é apelação. Decisão de pronúncia ou desclassificação, o recurso é o rese, recurso em sentido estrito. E voltando aos ritos e procedimentos, quando nós falamos da diferenciação pela pena, vale lembrar que os ritos e procedimentos, eles têm uma diferenciação também quanto à produção de provas, quanto ao número de testemunhas a serem arguidas, a serem arroladas para a instrução processual. Mas, professor, por que o número de testemunhas vai diferir? Vejam só, quando nós falamos que o rito ordinário é o rito base, ele não é o rito mais complexo, ele é o rito mais completo, que vai abarcar uma maior quantidade de crimes. No rito ordinário, como nós temos os delitos que possuem penas maiores que 4 anos, em regra, eles possuem uma maior complexidade. É por isso que no rito ordinário, a previsão de testemunhas são de 8. Quando nós falamos do rito sumário, que é um rito que não é tão complexo, nós falamos que as testemunhas a serem arroladas são no número de 5 testemunhas. E no rito sumaríssimo da Lei 9.099 de 95, caso ocorra audiência de instrução e julgamento, nós vamos arrolar 3 testemunhas. E se o caso for complexo? Se nós tivermos uma pluralidade de crimes ou pluralidade de agentes que vão necessitar no rito sumaríssimo ou no rito sumário uma quantidade maior de testemunhas. Vejam só, caso o magistrado ache necessário, julgue determinante, o número de testemunhas pode ser modificado e isso não traz uma nulidade para o rito sumaríssimo ou mesmo para o rito sumário. E voltando a falar das provas, quando nós falamos do momento de produção das provas nas nossas aulas anteriores, nós falamos que, logo após a citação, o acusado vai contestar aquela denúncia ou queixa. E como ele contesta a denúncia ou queixa? É através da resposta à acusação. Dentro da resposta à acusação, o acusado, através da sua defesa, vai começar a demonstrar as provas que ele quer produzir. Provas essas testemunhais ou mesmo requerimentos a serem formulados para o juiz. As provas em espécies estão lá do artigo 158 ao artigo 250 do Código de Processo Penal. E o artigo 158 já inicia falando do exame de corpo de delito. É a chamada prova pericial. Sempre que uma infração deixar vestígios, será necessária, obrigatória, a realização do exame de corpo de delito, não suprindo nem mesmo a confissão do acusado a realização do exame de corpo de delito. E disso, nós podemos extrair que não existe nenhuma prova, em regra, superior, com mais valor do que a outra. A confissão, ela não é absoluta, ela precisa estar em sintonia, em harmonia com as demais provas. Porque se uma confissão for absoluta, nós vamos estar desvalorizando, desprestigiando um exame de corpo de delito, um depoimento testemunhal, um documento juntados aos autos, uma busca e apreensão que foi anteriormente realizada. E as provas, nós falamos anteriormente, que são os meios de tendenciar e auxiliar a formação da livre convicção do magistrado.
Mas vejam só, durante a dilação probatória, durante a instrução criminal, nós temos outros institutos dentro do processo penal que podem também auxiliar o juiz ou mesmo requerer as partes. Como assim requerer as partes? Vejam só, quando nós falamos das restituições das coisas apreendidas, os objetos utilizados para o cometimento do crime, ou mesmo objetos das vítimas que foram subtraídos, podem ser requeridos pelas partes através do Instituto da Restituição de Coisas Apreendidas. E os objetos adquiridos com proveito do crime? E os objetos comprados, o patrimônio daquele que comete um ilícito penal? O que acontece com esse patrimônio? O Código de Processo Penal vai prever a possibilidade do bloqueio de bens, é o chamado sequestro de bens. Nós falamos nas nossas aulas anteriores, o sequestro de bens é o bloqueio daqueles bens de origem ilícita. E por que o legislador tem a previsão do sequestro de bens? É para evitar o enriquecimento ilícito. É para evitar que o crime seja incentivado. Olha, uma pessoa vai cometer vários delitos contra o patrimônio, uma pessoa vai cometer vários delitos, por exemplo, no âmbito da lei de drogas, e através dos proventos, através do dinheiro que ela adquire com o ilícito penal, ela vai construir um patrimônio. E esse patrimônio, o legislador não quer que seja construído, porque é um patrimônio construído de forma ilícita. E dentro do processo penal, patrimônio construído de forma ilícita é sequestrado. Nós falamos também do bloqueio de bens de origem lícita, o chamado arresto. O arresto é o bloqueio de bens de origem lícita para garantir uma eficácia processual útil. Como assim uma eficácia processual útil? Quando nós temos uma reparação de um dano material ou uma reparação de um dano moral, o magistrado pode entender ser necessário fazer um bloqueio prévio de bens. E esse bloqueio prévio de bens é chamado de arresto. Esse bloqueio, ele acontece no curso da instrução processual, para garantir que, lá na sentença condenatória, se o magistrado determinar que o acusado restitua algum bem ou pague a reparação de um dano, o valor que já foi arrestado já fica à disposição daquele processo. Vejam só, nós falamos aqui anteriormente na reparação do dano moral ou de um dano material causado. E se não houver o arresto de bens? Se houver apenas então somente a determinação na sentença penal condenatória? Se tivermos apenas então somente a determinação na sentença da reparação de um dano moral ou de um dano material, nós temos a previsão no Código de Processo Penal da ação civil ex delito. O que é a ação civil ex delito? Nós falamos nas nossas aulas anteriores. A ação civil ex delito é uma ação que ela ocorre em decorrência de um ilícito penal. Porque o juízo penal não tem competência para julgar um feito civil. E quando na sentença penal nós temos a imposição para reparar um dano material ou moral, nós vamos para o campo civil pedir a reparação desse dano. E por que nós vamos para o campo civil e não vamos para o juízo da execução penal? Nós não temos uma sentença penal? Sim, a sentença penal, ela será executada nas execuções penais. A Lei 7.210 de 84 só cuida das penas,
não cuida de reparação do dano. E a reparação do dano, ela é pleiteada no juízo cível através da ação civil ex delito. Vale lembrar, de suma importância, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, em suas sentenças condenatórias, estão sendo impostas reparação do dano moral. Dano moral esse experimentado e sofrido pela vítima. Então, a vítima lá na Lei Maria da Penha, ela vai ter um dano moral determinado na sentença condenatória. E quem é que vai reparar esse dano? Aquele que foi condenado. Vai reparar o dano ou de forma imediata ou quando a vítima intentar em seu desfavor uma ação civil ex delito. E assim, nesse sentido, nós vamos chamar a nossa terceira pergunta do quiz da aula de hoje. A nossa terceira pergunta é a seguinte: no âmbito da execução penal, a Lei 7.210 de 84, cada decisão proferida pode ser atacada por um recurso, que é, letra A, revisão criminal, letra B, agravo em execução, letra C, recurso em sentido estrito, letra D, apelação. Já sabe a resposta? A resposta está bem fácil. É a letra B, agravo em execução. Nós falamos na nossa aula de hoje, nós falamos nas nossas aulas anteriores. O único recurso cabível dentro do juízo das execuções penais da Lei 7.210 de 84 é o agravo em execução. Vejam só, algumas pessoas confundem o agravo em execução com a revisão criminal. Mas por quê? Porque o agravo em execução, em regra, nós temos dentro da execução penal para os presos que já transitarem julgada a sua sentença penal condenatória. E a revisão criminal é o único recurso cabível após o trânsito em julgado. Mas nós temos uma pequena diferença. O agravo em execução vai atacar somente as decisões proferidas pelo juízo da execução penal. Juiz da execução penal não profere sentença, não condena, não absolve. Apenas então somente vai tutelar, vai reger e vai aplicar os direitos, os benefícios e os deveres da execução penal. A revisão criminal é somente se surgirem novas provas, novos fatos, se a sentença se fundar em prova falsa ou mesmo se o magistrado se fundar em lei equivocada. Os outros recursos que estavam no nosso quiz é a apelação e o rese. Nós falamos, a apelação tem previsão lá no artigo 593 do Código de Processo Penal contra sentença condenatória ou absolutória, ou mesmo até contra a interposição de medida de segurança. O recurso em sentido estrito, que está lá no artigo 581 do Código de Processo Penal, é aquele cabível contra decisão não terminativa de mérito, contra decisão que vai cuidar de um ponto incidente no processo. O recurso em sentido estrito tem aquela peculiaridade do juízo de retratação que é exercido pelo magistrado que proferiu aquela decisão. Vejam só, quando nós falamos do rito ordinário, do procedimento comum, aquele que é o procedimento mais completo do processo penal, nós falamos que todos os outros procedimentos especiais, ou mesmo o sumaríssimo, vão em algum momento passar dentro do rito ordinário.
Se tem uma previsão preliminar, posteriormente vai para o ordinário. Se tem uma previsão posterior, anteriormente vai para o rito ordinário. Nós falamos, rito do júri, segue em sua primeira fase o rito ordinário e na segunda fase ele é especificamente plenária. Olha só, o rito do júri, a fase plenária, só existe nos crimes dolosos contra a vida. Nós não temos a fase plenária do rito do júri aplicada por analogia, por exemplo, nos processos de competência dos tribunais superiores, nos crimes de imprensa ou mesmo lá no Código de Processo Penal Militar. Vale lembrar aquela dica que os crimes dolosos contra a vida vão cuidar apenas então somente da vida. Delitos que trazem resultado morte ou seguido de morte não têm a competência do rito do júri. Roubo seguido de morte, extorsão seguido de morte, lesão corporal seguido de morte ou estupro seguido de morte não é competência do rito do júri, é competência da vara criminal. E lá na vara criminal vai tramitar sobre o procedimento comum ordinário, porque o rito ordinário vai cuidar dos delitos que têm as penas superiores a 4 anos. Então vejam só, nós abordamos também as prisões. As prisões que elas, em regra, não dependem do seu rito específico. Nós falamos que no rito sumaríssimo nós não temos um inquérito policial. No âmbito da Lei 9.099 de 95, nós temos o termo circunstanciado. Termo circunstanciado é apenas, então, somente o relato do fato. E quando nós temos uma infração de menor potencial ofensivo, quando nós temos uma contravenção penal, nós temos a probabilidade daquele que foi preso em flagrante ser colocado em liberdade pela autoridade policial, como nos traz o artigo 322 do Código de Processo Penal. O delegado, ao se deparar com um delito que tem a pena máxima de até 4 anos, pode conceder a liberdade provisória arbitrando a fiança. Os outros tipos de prisão em flagrante, elas independem do rito. Mas nós temos a prisão específica lá no final da primeira fase do rito do júri. A prisão ao final da primeira fase do rito do júri pode acontecer em caso de pronúncia. Mas que prisão é essa? É a prisão júri? É a prisão para julgamento? Senhoras e senhores, caso o magistrado compreenda que os indícios de autoria, que os indícios de materialidade que ensejaram a pronúncia estão presentes também com base no artigo 312 para determinar uma prisão preventiva, ele pode decretar judicialmente a prisão preventiva dentro da decisão de pronúncia. Lembrando, decisão de pronúncia é aquela que dá início à segunda fase do júri popular, a chamada fase plenária. Mas nós abordamos aqui também sobre o entendimento dos tribunais quanto às prisões. Nós falamos também aqui sobre as prisões que elas acontecem no curso da instrução processual. Nós falamos do entendimento dos tribunais superiores no tocante àquelas prisões que vêm na sentença. Vejam só, aquele que está sendo acusado e responde o processo todo em liberdade, quando vem uma sentença penal condenatória, ele só pode ter a sua prisão determinada se algum dos requisitos do artigo 312 aparecer ali na sentença. Se durante o processo ele não colocou em risco a instrução criminal,
Ele não colocou em risco as testemunhas. Ele não tem uma possibilidade de colocar a garantia da ordem pública, econômica ou destruir qualquer prova, ou mesmo de se furtar da aplicação da lei penal, nós não temos a possibilidade ou o cabimento da prisão na sentença. E, por fim, nós falamos também da prisão quanto aos regimes impostos na sentença. Aquele que foi determinado o regime semiaberto não pode cumprir uma prisão preventiva na sentença no regime fechado. O juízo de execução penal deve alocá-lo no regime correto, qual seja o semiaberto. Então é isso, senhoras e senhores, caros estudantes e telespectadores. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, das nossas 5 aulas e do nosso programa de processo penal aqui no Saber Direito da TV Justiça. Agradeço a sua companhia, agradeço a sua atenção e vamos embora! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.